A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O sol mal tinha raiado sobre Washington quando o xerife da cidade, Donald Trump, saiu de sua fortaleza branca com um decreto na mão e pólvora nos olhos. O anúncio ecoou como um tiro na praça central. A partir de agora, todo carro estrangeiro que cruzar nossas fronteiras pagará um tributo de 25%. Os forasteiros, Europa, Japão e Coreia pararam no meio da estrada, sentindo o gosto seco da poeira. Os grandes pistoleiros da indústria automobilística sempre dominaram esse território, vendendo seus veículos reluzentes para os americanos. Mas agora, o xerife queria mudar as regras do jogo. Eles roubaram nossos empregos, nossa riqueza. Isso acaba hoje. E no meio desse caos todo, uma figura se manteve impassível, observando a fumaça subir dos tiros disparados. Elon Musk. Com suas fábricas já bem estabelecidas na Califórnia e no Texas, a Tesla não tinha que se preocupar com tarifas ou taxas extras. Enquanto os rivais lutavam para sobreviver ao ataque, Musk só precisou inclinar o chapéu e dar um sorriso. Pois é. As tarifas de Donald Trump sobre as importações de automóveis vão prejudicar as montadoras de todo o mundo e também vão aumentar os preços para os consumidores dos Estados Unidos. Quando eu disse todo mundo, eu acho que eu exagerei um pouco, olha só, porque entre os muitos perdedores dessa história tem um vencedor que se destaca. Você já sabe, a Tesla do Elon Musk. Nosso querido elemento. Esse elemento chamado Elon Musk. Olha, vamos entender o que está acontecendo hoje aqui no episódio. Também vamos falar sobre uma grande oportunidade para o Brasil que envolve, olha só, México e porcos. Já deu para imaginar alguma coisa? Olha só isso, o Brasil está tentando convencer o México a abrir suas portas para mais frigoríficos de carne suína. E tudo isso no meio de uma guerra comercial promovida por ele mesmo, Donald Trump. Alerta de spoiler, tá? Dessa história. Os Estados Unidos, eles são os maiores exportadores de carne suína pro México. O que aconteceu? Eles, taxaram o México. Então, vimos uma oportunidade. Vamos entender essa história hoje também. Lembrando que temos a nossa playlist exclusiva, a Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. Aproveita e comenta aqui o que tocou antes do episódio começar pra você. E, aliás, você pode seguir a gente aqui no Spotify. Sério, segue a gente. Vai ser bom pra você e vai ser bom pra gente. Você vai ficar atualizado todos os dias, das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. E a gente vai ter você como seguidor. Você não tá ouvindo esse episódio mais uma vez, você não clicou por engano. A gente tá falando de tarifas mais uma vez. Pois é. Essas tarifas de Donald Trump sobre as importações de automóveis, elas vão prejudicar a montadora de todo mundo e também vão aumentar os preços para os consumidores lá nos Estados Unidos. Sim, entre os muitos prejudicados, há um vencedor, como eu mencionei, que é a Tesla de Elon Musk. A fabricante de carros elétricos tem grandes fábricas na Califórnia e também no Texas que produzem todos os carros vendidos nos Estados Unidos, o que acaba protegendo ela das novas tarifas de Trump sobre carros e suas principais peças. Enquanto isso, grandes concorrentes como Hyundai, Volkswagen e a própria General Motors vão enfrentar custos muito mais altos. Sam Fiorani, vice-presidente da Auto Forecast Solutions, disse assim, abre aspas, os consumidores serão os maiores perdedores, com menos opções e preços mais altos. Fecha aspas. Para a gente entender esse contexto todo, a Tesla é uma das menos afetadas pelas novas tarifas, isso por causa da sua produção nos Estados Unidos. E isso é um grande motivo de orgulho para a própria empresa, que já disse que está extremamente orgulhosa disso e que seus carros são os mais fabricados nos Estados Unidos. A Ford também pode ser menos impactada do que alguns concorrentes, já que cerca de 80% dos carros vendidos lá nos Estados Unidos são fabricados internamente, mas ainda assim vai ter um impacto consideravelmente grande. A reação inicial dos investidores mostrou a diferença. Olha só, Ford e Tesla subiram nas negociações pré-mercado, enquanto a GM caiu 6% e a Stellantis 4,3%. A partir da próxima semana, as novas tarifas de 25% já vão ser aplicadas a todos os carros de passeios e caminhões também leves importados, além de peças como motores, transmissões e componentes elétricos. Essas taxas elas vão se aplicar apenas a parte dos veículos e a peças que não sejam fabricadas lá nos Estados Unidos, isso de acordo com um acordo comercial com o Canadá e o México. E bom, isso
reduz o impacto nas montadoras cujas cadeias de suprimentos cruzam o continente de forma mais complexa. As tarifas sobre as peças provenientes do Canadá e do México, que seguem um acordo comercial, não vão entrar em vigor até que os Estados Unidos definam um processo para cobrar esses impostos. Bom, mas apesar disso, a medida é vista como um ataque ao acordo de livre comércio do continente, que foi renegociado por Trump durante seu primeiro mandato e que também criou uma cadeia de suprimentos integrada na América do Norte. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que as tarifas são um ataque direto. E eu sei que você já imaginou isso, né? Uma coisa meio óbvia, mas vale mencionar aqui que as marcas estrangeiras que dependem de importações de carros vão sofrer muito mais. A Hyundai, da Coreia do Sul, pode ser uma das mais afetadas, olha só isso. Embora ela tenha fábricas no Alabama e também na Georgia, e tenha também anunciado um plano de expansão de 21 bilhões de dólares nos Estados Unidos, a Hyundai importou mais de 1 milhão de veículos para os Estados Unidos no ano passado, o que representou mais da metade de suas vendas lá no país. A empresa disse estar comprometida com o crescimento da indústria automotiva dos Estados Unidos, destacando que emprega 570 mil pessoas lá no país. Para vocês terem uma ideia, a Hyundai e também a Kia podem ter que pagar até 7 bilhões de dólares por ano em tarifas, caso a tarifa de 25% seja aplicada. Isso, para vocês terem uma ideia, também representa 40% do lucro operacional das duas montadoras em 2024. A Toyota, a maior montadora do mundo, também tem 4 fábricas de montagem nos Estados Unidos, mas importa cerca de metade dos carros que vende no país. A Toyota afirmou que suas operações no México estão totalmente em conformidade com o Acordo de Livre Comércio USMCA. Bom, o que dizem os analistas sobre essa história? O que dá pra gente prever do que vem no futuro? Olha, analistas do Goldman Sachs Japão estimam que as tarifas podem reduzir o lucro operacional da Toyota em até 6% no ano fiscal de 2026. A Nissan é a montadora japonesa que mais vai sofrer, com uma redução de 56% no lucro operacional. A Subaru também está avaliando o impacto das tarifas, mas ela ainda não mencionou medidas específicas. Bom, as montadoras de Detroit também serão afetadas. A GM importa algumas picapes Chevrolet Silverado no México e do Canadá. Silverado não é aquela que tem uma música sertaneja? Silverado, não? E também carros como o SUV Chevy Trax da Coreia do Sul. No ano passado, a GM vendeu mais de 200 mil unidades de modelos como o Equinox e o Trax, que são mais baratos. A Stellantis fabrica os SUVs Jeep Compass e a Wagoneer no México, além de importar também minivans e carros compactos de outros países. Mesmo a Ford, que depende mais da produção interna que os rivais, também vai enfrentar dificuldades porque fabrica a picape Maverick e os SUV Bronco Sport e Mustang Mach-E no México. Não, mas tem uma Silverado também, não tem? O movimento no YouTube. Eu acho que você cantou uma vez no podcast e fez assim. Ó, achei a música. Ela quer rolê na minha Silverado. Elon Musk, da Tesla, afirmou que a empresa não sairá totalmente ilesa, caso você tenha achado que eles só estavam ganhando com isso. Não, ele descreveu as tarifas como tendo um impacto significativo sobre a Tesla. Entre 60% e 75% dos componentes da Tesla vêm dos Estados Unidos, mas a maior parte das peças restantes vem, olha só, do México. O impacto financeiro sobre a Tesla ainda não é claro, pois o valor das peças importadas não foi especificado. Por outro lado, Trump garantiu que não há conflito de interesses, apesar de Musk ter um papel de destaque no governo. Trump diz que ele nunca pediu favores nos negócios. Isso ao assinar a proclamação que estabelece essas tarifas para os automóveis. E bom, vamos falar de Brasil. Qual que é essa oportunidade aí envolvendo porcos? Vamos entender essa história também. O Brasil tem trabalhado junto ao México já há algum tempo para ampliar as exportações de carne suína para buscar conquistar novos mercados após a guerra comercial iniciada por Donald Trump. Para a gente ter aqui um contexto, o governo brasileiro ele fez um novo pedido ao México para que mais frigoríficos de diferentes estados sejam autorizados a exportar carne suína, isso de acordo com Luiz Rua, secretário de Comércio do Ministério da Agricultura. Olha, atualmente só 7 fábricas no estado de Santa Catarina têm permissão para exportar carne suína para o México. Esse pedido foi feito à Senacica, que é a autoridade sanitária mexicana, justo quando as tarifas de Trump sobre o México começam a valer em 2 de abril. Se o Brasil conseguir aumentar suas exportações, isso vai prejudicar os Estados Unidos, que são o maior fornecedor de carne suína do México e estão perdendo espaço para o Brasil em diversos mercados agrícolas. Brasil!
Bom, a Senacica não confirmou as discussões com o Brasil, tá? Atualmente o México importa carne suína brasileira apenas de fábricas no estado de Santa Catarina, como eu disse, que foi o primeiro a ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, como livre de febre aftosa sem vacinação. Isso acaba limitando a capacidade de atender a demanda mexicana caso o país precise comprar mais carne suína do Brasil devido a essa disputa comercial. Bom, novas autorizações para frigoríficos de outros estados brasileiros podem ser feitas até maio, quando se espera que a OMSA reconheça o Brasil como um país livre de febre aftosa sem vacinação, de acordo com uma fonte anônima. Embora estados como Paraná, Rio Grande do Sul e Acre já tenham esse status, o México ainda não autorizou importações desses estados. Indústrias mexicanas têm comprado mais carne suína brasileira, principalmente para o uso em alimentos processados, porém, as exportações de carne suína do Brasil para o México foram de menos de 43 mil toneladas no ano passado, que é, olha só, um número bem menor do que as mais de 1 milhão de toneladas importadas pelos mexicanos dos Estados Unidos. Como eu disse no começo lá, eu acho super justo, a gente importou Chaves e Rebelde a vida inteira, não custa nada comprar mais porco da gente. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E bora dar uma lida rápida aqui nos comentários de vocês do episódio passado. No episódio passado a gente falou sobre o julgamento de Bolsonaro no STF. João Vitor disse assim: bom dia, primos, queria só dizer que amo o podcast, é um prazer imenso ouvi-los e as edições são muito boas, me divirto muito com os sons que o Lohian coloca. Uau. Ouço vocês já faz um tempo, amanhã 28/3 é meu aniversário e espero passar mais anos ouvindo vocês. Legal, seu aniversário hoje, parabéns, João. Muito obrigado aí pelo comentário, muitos anos de vida, um grande abraço, um big beijo. E Hector aqui tá me falando que... Desculpa, gente, eu devo ter lido Mar Vermelho em vez de Mar Negro na notícia de... antes de ontem. Perdão, gente, perdão pelo vacilo. Eu escrevi certo, escrevi Mar Negro, mas por algum motivo eu li Mar Vermelho. Eu acho que esses anos de religião aí quando eu era adolescente ficaram na minha cabeça, não sei. Madu diz, olha só: oi Alan, comecei a acompanhar a Bloomberg News há um tempo por conta dos seus rios explicativos sobre a economia global. Hoje te escuto toda manhã para me manter atualizada. Um big beijo para você e para Lohian, e antes estava tocando o set do Solomon no Boiler Room. Olha só, que legal, muito bom saber que você chegou até nós através daqueles TikToks, daqueles Reels. Inclusive, ontem saiu um vídeo muito legal sobre essa história dos porcos. Se você entrar no nosso TikTok ou no nosso Instagram, você vai ver lá um vídeo da Nayara com a Daiane, que é a editora nova, falando sobre, né, essa história de uma forma bem legal. Então, convido vocês a acessar, né, nossos vídeos e, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.